nós vamos aprender um pouco mais como cuidar da nossa casa, da nossa família, como ter o nosso lar mais abençoado em dias tão difíceis que nós estamos vivendo hoje. Como lidar com as situações, os maridos com as esposas com os maridos, as mães e os pais com os filhos. E hoje eu quero falar de 3 relacionamentos que têm sido muito difícil nos dias de hoje. Se relacionar está muito difícil. E com a ajuda de Deus, com certeza, nós podemos melhorar e muito. E a palavra do Senhor, ela nos fala lá em Salmo 127, que se o Senhor, Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nós sabemos que em primeiro lugar na nossa vida, nós temos que estar bem com Deus. Em primeiro lugar na nossa vida, tem que ser o espiritual. Tem que ser a sua vida com Deus. Quando você tem uma vida com Deus e você segue a palavra de Deus, com certeza o Senhor, Ele vai te ensinar como lidar com os momentos, com os dias difíceis na sua vida. E eu gostaria de que os irmãos abrissem lá em Colossenses, capítulo 3 e versículo 18. Onde o apóstolo Paulo, ele nos ensinou pelo povo, de Colossos, e ensina para nós e para todos os cristãos de todo o mundo um pouco dos nossos deveres domésticos. Capítulo 3, versículo 18. E diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepções de pessoas. Pai querido e amado Senhor, neste momento, Deus, eu quero apresentar esta palavra em Tuas mãos e pedir que o Teu Espírito Santo venha transmitir a Tua palavra conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, meu Pai, nesta noite. Que o Senhor venha falar com cada um de nós poderosamente, meu Pai. Que possamos aprender nesta noite em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco, em primeiro lugar, para as mulheres. Que diz no versículo 18: Vós, mulheres, estáis sujeita a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Nós sabemos que
quando a gente fala, né, sujeitar, para muitas pessoas soa como uma palavra ruim, né? Eu sujeitar a meu marido? Eu não sujeito nem meu pai, nem minha mãe, quanto mais a meu marido. Já vi muitas pessoas falarem isso. Mas, como eu disse no início, no Salmo 127, a primeira parte do versículo do capítulo 1, do 127, do versículo 1, ela nos fala que se o Senhor não edificar, é inútil, é em vão. Então nós temos que aprender que quando nós não seguimos os padrões que o Senhor estabeleceu para nós, nós estamos sujeitos à derrota, ao fracasso. E para que a nossa família, para que a nossa casa venha a ser uma casa abençoada por Deus, nós temos que seguir aquilo que o Senhor deixou para nós. E essa carta, ela nos ensina que a mulher, ela deve sujeitar-se, ela deve ser companheira do marido, ela deve ser uma ajudadora do marido, ela deve estar lado a lado com o marido ajudando. Esta palavra, ela não é uma palavra que vai trazer um fardo, um peso para os seus ombros, mas essa palavra, ela nos fala que as mulheres, elas têm que ser uma mulher que ela leve a bênção para a sua casa, para o seu lar. Que a mulher, a palavra de Deus, ela nos diz em Provérbios, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E como nós podemos edificar a nossa casa? Muitas vezes com atitudes nossas. Porque se o seu esposo, ele chegar em casa bravo, nervoso, e você for uma mulher sábia, e naquele momento que você precisar falar com ele, você fala. No momento que você precisa deixar ele no cantinho dele ali, naquele momento dele, que às vezes ele está um momento, né, de nervosismo, você deixa ele quietinho ali. Então, quando você tem a sabedoria para lidar com as situações, com certeza se torna muito mais fácil a sua vida dentro da sua casa, dentro do seu lar. Porque muitas pessoas acham que, eu vou ter que sujeitar, então quer dizer que eu vou ter que andar sobre os mandados do meu esposo, mas não é com essa palavra, não é com esse peso na nossa vida. É porque quando a gente está ali um do lado do outro, a mulher, quando ela é uma mulher trabalhadora, que ela cuida do lar, que ela é uma mulher honesta, que ela trabalha para manter a sua casa em ordem, ela já está sendo uma mulher sujeita a seu esposo. Quando ela chega para o seu marido para falar algo que ela vai fazer, isso não quer dizer, igual muitas pessoas pensam, se eu falar com meu marido, eu vou estar dando satisfação demais. Não, se torna uma harmonia dentro da casa. Porque o homem e a mulher, quando eles começam a ter essa convivência maravilhosa, começa a ficar um ambiente gostoso dentro da casa, dentro do lar. Você começa a ter gosto dentro da sua casa, e o marido, ele ficando satisfeito, ele começa a honrar a sua esposa. Então, o papel nosso de esposa, eu costumo dizer que a mulher, ela tem um papel tão fundamental, que até mesmo a alimentação que você faz dentro da sua casa, você pode ter certeza que aquilo que você faz, você vai dar para os seus filhos, seu esposo comer. Se você tiver uma alimentação saudável dentro da sua casa e acostumar, os seus filhos vão acostumar assim, seu marido vai acostumar desta forma. Então, assim, o papel da mulher, a mulher, os deveres dela dentro do lar, dentro da casa, é muito importante para que você tenha um lar abençoado, um lar feliz.
E a palavra de Deus nos diz também, aqui no versículo 19, vós maridos, amai vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Porque a mulher, irmãos, a mulher, ela é sensível, ela tem o lado dela sensível. E às vezes uma palavra, ela pode ficar muito triste, muito chateada. Então, o homem, ele tem que saber lidar com a mulher. Ele tem que pedir a ajuda de Deus, pedir, Senhor, me dê sabedoria para me conduzir, para me amar a minha esposa, sem eu estar irritando a ela, para que não venha ter dissensões dentro da minha casa, para que não venha ter briga dentro da minha casa, para que nós venhamos ter um lar abençoado. É possível, irmãos, ter um lar abençoado. É possível ter a bênção de Deus sobre a casa. É possível se você buscar no Senhor, se você buscar na palavra de Deus que nos ensina. Agora, se por exemplo, o marido chega em casa, aí a esposa errou um pouquinho lá na comida, lá colocou um tiquinho mais de sal. Aí o marido fala assim, você não sabe cozinhar? Sua comida hoje ficou salgada. Aí ela vai falar assim, então você pega e faz, muitas das vezes, e dessas palavras, muitas das vezes, surgem brigas, surgem discussões, Então, o que nós temos que aprender é lidar com as situações. Porque, às vezes, nós temos muita dificuldade em fazer um elogio, mas temos a facilidade, de fazer uma crítica. E as críticas, muitas das vezes, ela tem destruído os casamentos, porque não é por causa de muita coisa que se destrói um casamento, um relacionamento familiar. Às vezes, coisas pequenas faz uma separação, porque quando a pessoa ela chega dentro de casa e ela só vê os defeitos da outra, isso aí ele causa uma grande divisão, vai causando, porque o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. E ele tem destruído muitas famílias, e eu quero dizer para vocês que nem são com coisas tão grandes. Ele usa de coisas pequenas, que daquelas pequenas coisas se transformam em coisas grandes, porque aí vem a separação, vem o desânimo, e eu converso muito com muitas mulheres sobre casamento, sobre relacionamento, e eu vejo que muitas estão desestimuladas, muitas estão tristes, muitas estão assim, esgotadas no casamento, mas eu quero te dizer que quando a gente troca o nosso fardo pelo do Senhor, o do Senhor é suave, o do Senhor é leve, e eu quero te dizer que é possível você colocar dentro da sua casa regras que vão ajudar, que vão abençoar. Quando você começar a dar mais elogios, quando você começar, mesmo que não tenha ficado assim tão perfeito igual você gostaria, mas quando você pega, você quer agradar uma cozinheira, quando você pega um prato de comida e fala assim, meu amor, mas você fez uma comida maravilhosa, Aí ela fica doida que chegou outro dia para cozinhar de novo, Mas quando a pessoa pega e fala assim, mas que comida ruim é essa? Desestimula demais, E são pequenas coisas que fazem a diferença. Quando você chega em casa, encontra lá, seu filho de banho tomado, a casa toda organizadinha, garrafa cheia de café, que são os deveres, nosso, e você chega, encontra tudo arrumadinho e você fala, meu amor, muito obrigada. Obrigada por você ter feito, esse almoço delicioso, esse café gostoso, a nossa casa limpinha. Meu esposo sempre ele me agradece. Eu fico toda feliz, Ele sempre me agradece. Quando eu chego e arrumo tudo arrumadinho, ele chega perto de mim e fala assim, meu amor, muito obrigada, viu que você deixou a casa nossa toda cheirosinha, E mulher, não sei vocês, eu gosto, às vezes a gente arruma a casa, gosto de botar uma roupa de cama limpinha, bonitinha na cama, e, fica aquele ambiente leve, gostoso,
coloca um louvor, a presença de Deus flui e é uma bênção. E é muito importante você agradecer. Eu sempre agradeço meu esposo e com isso ele também aprendeu a me agradecer. E eu falo muito para ele, eu agradeço ele assim: ô meu amor, obrigada pela casa que você me deu, obrigada por você ter me incentivado a tirar. Se eu tenho a minha carteira hoje de moto, de carro, foi incentivo dele. Então, eu falo assim, que eu conquistei, mas assim, com o apoio dele, isso é muito importante. Então, esse relacionamento que fala da palavra de Deus, é esse relacionamento, não é um jugo pesado, que você vai poder maltratar, o marido maltratar, sua esposa ou a esposa. Não, é tudo com amor, é tudo para a glória de Deus, é para que nós sejamos abençoados, porque com certeza se você está dentro de uma casa que está abençoado, vai fluir mais a presença de Deus ali naquele lugar, para a glória de Deus. E eu gosto de agradecer, eu sou grata porque a coisa mais triste que tem é a ingratidão. É você fazer e a pessoa só vê os erros. Isso desestimula. Mas eu quero te dizer que você deve sempre meditar nessa palavra, crendo assim que Jesus, ele é maravilhoso, ele faz tudo perfeito na nossa vida. E ele fez tudo perfeito. Ele fala que nós devemos colocar mais amor, que nós devemos sujeitar, que nós não devemos, que os esposos não devem irritar suas esposas, porque o Senhor, ele quer ver um lar abençoado, ele quer ver mais amor, ele quer ver mais união. A importância que o Senhor dá na palavra dele para o casamento, a importância que o Senhor, ele dá para nós na palavra dele, porque ele sabe, irmãos, que o casamento é a base de muitas, que a família é a base de muitas coisas. E eu quero te dizer que se tem algo errado dentro da sua casa, é possível consertar no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela fala, né, de um relacionamento dos filhos também. Fala assim: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Sabe, a obediência, ela gera bênçãos na nossa vida, né? A obediência, ela gera, quando nós obedecemos ao Senhor e cumprimos a palavra dele, andamos nos seus caminhos, nós vemos que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, a mão de Deus está sobre nós. Agora eu quero falar para os filhos, que é muito importante que você obedeça os conselhos dos seus pais. Porque a palavra de Deus, ela ensina que os filhos, eles não são um peso para os pais, mas eles são herança que Deus deu a vocês. E a palavra do Senhor ensina para os pais que os pais, eles devem ensinar os filhos o caminho que ele deve andar, para que ele crescendo não se desvie dele. Mas eu quero te dizer, a palavra do Senhor diz aqui para vocês, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. E a palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela diz aqui que isso agrada ao Senhor. O único mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, e te serão acrescentados dias de vidas na terra. O Senhor, ele se agrada. Não importa a idade que você tenha, mas se você é filho, honra o teu pai, honra a tua mãe, seja obediente. Irmãos, eu falo para vocês que eu sempre fui uma filha obediente para o meu pai e a minha mãe. E as poucas coisas que eu deixei de obedecer, eu me arrependi. A única coisa que eu desobedeci a minha mãe foi porque ela não queria que eu virasse uma cristã, e isso eu não podia, né, irmãos? Obedecer. Mas eu sempre fui uma filha obediente e eu não me arrependo de ter sido obediente, porque muitas coisas na minha vida hoje eu vejo que são frutos da minha obediência. A obediência, ela gera bênçãos na sua vida, e com certeza você, filho, escuta os conselhos do seu pai, da sua mãe, porque isso é agradável a Deus e com certeza você será grandissimamente abençoado. Nós estamos vivendo dias, irmãos, onde não está tendo respeito. Muitos filhos não estão respeitando.
Infelizmente, irmãos, um dia desse eu vi um vídeo onde uma filha, ela estava agarrada com a mãe, brigando de puxar cabelo, de soco, uma filha. É muito triste. É muito triste a gente pensar que nós chegamos num tempo desse, mas nós estamos aqui, somos cristãos, temos aprendido na palavra do Senhor. Então que você possa colocar em prática, que você deve estar sempre obedecendo o seu pai e a sua mãe, deve estar sempre honrando a eles, porque isso é agradável ao Senhor, amém? Glória a Deus. E aí, a palavra do Senhor também tem um conselho para os pais. No versículo 21 diz assim: vós pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Sabe, é o que eu acabei de falar. É que, às vezes, mesmo você sendo pai, sendo mãe, querendo o melhor para os seus filhos, né? Mas às vezes tem pais que às vezes falta um pouco de sabedoria, porque às vezes chega cansado do trabalho, né? Às vezes teve um dia fadigante, e às vezes o seu filho chega perto de você, o seu filho quer conversar, quer te mostrar um dever que fez na escola. Às vezes o seu filho, ele quer um pouquinho do seu amor, e você se diga: sai pra lá, menino, não fica perto de mim não. Talvez o seu filho, ele quer te contar algo que ele, um projeto que ele tem, e você não tem aquela paciência de ouvir. Isso vai trazendo o quê? Desânimo, vai desestimulando. Por isso, irmãos, tem tantas pessoas hoje que estão no mundo das drogas, que estão no mundo da prostituição, porque às vezes começou querendo chamar uma atenção, porque às vezes faltou uma atenção de um pai, de uma mãe. Quando eu digo pais, né, eu digo pai, digo mãe, que às vezes faltou naquele momento que seu filho mais precisou de você, ele não teve o seu amor, você não teve a paciência, você não soube lidar. Então é muito importante que você peça ao Senhor sabedoria para você lidar. Irmãos, grito não resolve, sabe? Às vezes uma conversa, às vezes um diálogo que você tem com o seu filho pode mudar muitas coisas. Trata com amor, por mais às vezes que a situação esteja difícil, por mais que às vezes seu filho está rebelde, que a sua vontade não é de fazer, mas haja com amor, porque quando você dá amor, você recebe amor. Então é importante. Deus se agrada. Muitas das vezes você vai ter vontade de se irritar, né? Principalmente quem tem os filhos pequenos, bagunceiros, né? Correndo para lá e para cá, as mães no final do dia fica naquele esgotamento, né? Aquele cansaço, a fadiga de marido, casa, filhos, e acaba, é normal você se cansar, né? Eu já canso e eu nem tenho filho. Imagine para vocês, né, que correria que é. Mas olha, faça daquele momento que você estiver muito cansada, faça um momento agradável, né? A hora que você preparar o lanchinho com as suas filhas, né? Coloca ali, seja um tapetinho às vezes ali, ó, faz um piqueniquezinho com elas. Faz daqueles momentos, porque hoje as crianças já estão tão perto de adultos que elas não... Está faltando nas crianças aqueles momentos de criança. E você também vai fazer bem para você, os pais. Se você tiver aquele momento de criança com seus filhos, isso vai fazer bem para sua casa, para sua vida, para sua família, para os seus filhos. E eu tenho certeza que você vai ver que o seu lar vai ser bem mais feliz, bem mais leve. Amém? Então, irmãos, eu falei para vocês sobre, né, os deveres dos esposos, das mulheres, né, dos pais com os filhos. E agora eu vou falar um pouco dos servos. Vamos dizer, hoje, os servos e os senhores é uma área muito difícil. Hoje eu vou falar do funcionário e do patrão.
No 22 diz assim: vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Foi o que eu acabei de dizer aqui agora. É que às vezes se torna muito difícil, porque você está trabalhando, e às vezes o seu serviço não é reconhecido. Aí chega um momento em que você não quer fazer mais. Não, eu não vou fazer porque eu não estou sendo reconhecido, então para que eu vou fazer? Eu vou deixar de fazer, já que eu não estou sendo reconhecido. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, você está no seu trabalho. E a palavra do Senhor, ela nos diz aqui que nós não devemos estar num trabalho de aparência. Você não deve estar ali simplesmente de aparência, mas você tem que dar o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer com simplicidade de coração e temendo a Deus. Porque você ali no seu trabalho é uma serva de Deus. E você fazendo conforme a vontade de Deus, o Senhor, Ele vai te exaltar e te abençoar no nome de Jesus. Amém? Diz aqui no versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Por quê? Nós não temos que fazer as coisas para agradar a homens. Porque se você fizer para agradar a homens, você vai se frustrar, você vai se cansar, você vai parar pelo meio do caminho, né? Mas faça de coração e faça para Deus, que é o Senhor de todas as coisas, e Ele está te vendo. E olha aqui, que Ele deixa para você no versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servi. Você é um servo de Deus para a glória do Senhor Jesus. E você vai receber do Senhor o seu galardão. Amém? Para a glória de Deus. Ainda que homens não vejam, ainda que as pessoas não vejam o que você faça, faça para Deus, porque o Senhor te recompensará em nome de Jesus. E diz a palavra aqui no versículo 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, aqui, irmãos, quem fizer o seu agravo, né, diz a palavra aqui, ó, que agravo receberá. Então, se alguém fizer uma injustiça com você, Deus está vendo todas as coisas. Se você agir de maneira incorreta, Deus também está vendo e vai cobrar de você. Então, nós temos que seguir os padrões da palavra de Deus. E que você, nesta noite, possa receber essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você, mulher, seja sujeita aos vossos maridos. Que você, marido, não aborreça a sua esposa. Que você, filho, seja obediente aos seus pais. Que você, pai, não irrite seus filhos. Que você que trabalha para as pessoas, que é um funcionário hoje, dê o melhor na sua empresa, faça a diferença lá, né? E que você também, que é patrão, possa também honrar os seus funcionários no nome de Jesus, amém? Para que vocês venham receber o galardão do Senhor para a glória do nome de Jesus, amém? Você que crê assim, aplauda Jesus nesta noite, aleluias.